Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais um On The Rock, hoje com o Super Marcelo Teixeira aqui, nossa biblioteca humana da bancada, louco, e a gente vai falar sobre thrash metal. E antes de mais nada, cara, tem muito assunto. Cara, thrash metal tem muita coisa, cara. Tem muita coisa, mas vamos nesse pouquinho tempo que a gente tem, vamos chegar e centralizar Estados Unidos, Alemanha e Brasil. Muita gente fala, não, ele vai falar dos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Mas um dos países onde o thrash metal mais se desenvolveu foi o quê? Foi a Alemanha. Então a gente vai, pelo menos, dar uma pincelada, né? No Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha. Cara, sobre o thrash metal, a gente tem um movimento de início em 1980. Você não está citando a Inglaterra, mas o berço do thrash foi exatamente assim: Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Brasil. Mas você diria que foi mais forte aonde? Foi mais forte nos Estados Unidos, né? E muita gente fala que o próprio Queen fez uma música thrash metal, né? No X Heart Attack tem uma música thrash metal. Eu não considero. Muita gente coloca isso. Mas o mais forte mesmo foi nos Estados Unidos. Que tem o Big Four. Vamos colocar Metallica, né? A gente já falou do Metallica aqui, um programa e tal. E o Metallica, ele começou com o Kill and All. O Kill and All, pra mim, foi o disco mais trash do Metallica. Dizem que é o começo do trash. Eu considero o Kill and All o começo do thrash metal, né? Você tem o Slayer também, que o Slayer foi com o Show No Mercy. Eu vou ser sincero, muita gente pode me crucificar, pode falar um monte de coisa, só que pra mim, eu não gostei do Show No Mercy, cara. Não? Né? Eu achei assim um disco meio, sei lá, meio parecido com o Venom, tal, que é uma banda que eu não gosto, eu respeito. Eu acho que o Venom pra mim tem uma influência muito, muito forte no metal. Mas isso não é por causa da sua opinião, do seu gosto? Sim, mas é uma coisa que eu vou dizer, meu. Eu acho que o Slayer, eu já vi depois o Raging Blood e tal, vários discos do Slayer maravilhosos, muito bons. Não é minha banda de cabeceira, o Slayer. Só que eu acho uma banda muito boa. A minha banda, que eu vou falar mesmo que realmente que eu amo, é o Anthrax. Dentro do Big Four? Dentro do Big Four. Né? O Anthrax, pra mim, é a banda dentro do Big Four. Né? Então, assim, e o Megadeth? Que a gente não pode deixar de citar, o Megadeth, né? É uma banda muito legal, cara. Muito legal. Inclusive, muita gente fala, pô, mas o Dave Mustaine... Muita gente faz aquelas viagens mentais. Como é que seria o Metallica com o Dave Mustaine? Eu acho que seria uma super banda. Né? Como é hoje. Só que Dave Mustaine fez o Megadeth, que também é uma super banda. Né? E no lugar do Dave Mustaine entrou o Kirk Hammett. Então, eu acho que com a saída do Dave Mustaine, o mundo ganhou duas super bandas que são o Metallica e o Megadeth. Mas assim, dentro do Big Four aí, que é a cena que a gente está falando aí dos Estados Unidos, a gente tem assim uma distinção muito grande dessas três bandas. Tanto é que eu quero me adiantar um pouco no futuro, eles tiveram uma turnê que é o Clash of Titans de 1990 a 1991, que seria o Megadeth, o Slayer e o Anthrax, que foi considerado um marco histórico para a cena thrash. Megadeth, Slayer e Anthrax. Por que o Metallica não foi? Por causa da rivalidade. Por causa da rivalidade, justamente, Dave Mustaine com o James Hetfield. Por causa dessa briga. Não, na verdade, eu acho que o Metallica também se achava muita banda para participar de uma turnê que ele não seria. Eu acho que o Metallica tem uma coisa, ao mesmo tempo com o Lemmy Kilmister, ele não considera o Motorhead heavy metal e sim rock and roll, né? Ele considera. Se você falar com o Lemmy vai chegar e falar, não, mas ele falaria, tá em outro planeta. Ele falava que sempre o Motorhead era o quê? Era rock and roll. E o Metallica chegou uma hora que ele fala que nós não somos thrash metal. Né? No meu ponto de vista, Kill and All, Hide the Lineage, o Master of Puppets e depois o Black Album, acho que até o Unjustice for All, os três discos foram trash. Depois o Metallica pegou outra parada. Começou o rock, metal, mas não era thrash metal. Né? Agora,
uma banda que... Por isso que eu falo com o Anthrax, né? Com o Anthrax é o seguinte, o Anthrax teve muita influência de hardcore, teve muita influência de rap. Depois, né? Os 3 primeiros discos, não. Fistful of Metal, o Spring of the Desire e o Among Living. Que é um disco que eu foram acho... thrash metal. O Among Living, pra mim, é um disco fundamental do thrash metal. É um dos melhores discos que eu vi na minha vida. Depois eles criaram, de uma certa forma, esse rap metal, sim, que é o que a galera... Sim, eles gravaram com o Public Enemy e tal, aquela música que é muito legal. Eles fizeram um rap, né? Uma brincadeira entre eles, que foi o I Am Man, né? E gravaram o Bring the Noise com o Public Enemy, que é uma banda de rap que é muito legal. O Anthrax também teve muito integrante que entrou e saiu, né? Na realidade, vamos colocar aqui o Anthrax, quem ficou mais... Então o trabalho deles teve essa mudança. Teve essa mudança, né? Mas sempre teve o pilar Scott Ian, né? O Charlie Benante. Os dois foram. Depois teve troca de baixos, embora... a gente teve o grande Dan Lilker, o primeiro baixista do Anthrax foi o Dan Lilker, e depois foi o Frank Bello, que continua até hoje, né? Na outra guitarra tive o Dan Spitz também, mas o Anthrax sempre foi uma banda assim, teve essa troca de integrantes, mas sempre manteve uma pegada legal. Eles tiveram na época do John Bush, muita gente adora o John Bush, eu acho um bom vocalista, só que o Anthrax deu uma caída nessa... foi até fase. Um período que eles ficaram comercialmente meio fora da cena e exatamente. Tal. Eu acho que o ressurgimento dele foi na turnê Clash of Titans, que aí deu uma levantada. Sim, exatamente, porque é o seguinte... Porque a década de 90 foi o pior momento pro Anthrax. Sim, exatamente. Porque o que acontece? A diferença, pra mim, o Joe Belladonna é a cara do Anthrax. Só que o problema é que o Joe Belladonna tomava todos, o Anthrax é uma banda careta. E foi justamente por causa disso que ele saiu. John Bush não deu certo. Daí os caras viram que se ou traz o Belladonna, não tem mais Anthrax. Né? Bom, sobre o que você poderia falar pra gente aí da cena alemã, que foi bastante forte. Eu tô lembrando aqui do Creator, mas a gente tem nomes expressivos. O Creator, né? O Miley Petrosa e tal. Inclusive, uma coisa interessante, que a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com o Creator, em 1992. O Creator sempre foi uma banda assim, que teve letras excelentes, teve arranjos excelentes, né? Eles teve uma fase que eles estavam um sonzinho meio perdido, tipo o My Dying Bride e tal. Mas o Anthrax sempre foi uma banda... o Creator sempre foi uma banda excelente, né? Depois você tem o Destruction Trio, que os caras mandavam muito bem. Você tem o Sodom, que é um som mais cru. O Sodom é um som porrada, mas um som bem cru. E tem o Tankard, né? Que o Tankard, assim, é uma banda mais... Eles falam muito em cerveja e tal. Não, o Tankard, pra mim, não teve o sucesso que essas outras bandas tiveram da Alemanha. Então, se você tiver o Big Four da Alemanha, seria Creator, Destruction, Sodom e Tankard. Mas o Tankard, pra mim, foi uma banda que foi, assim, subestimada. Que é uma banda muito boa. Né? Vamos falar um pouquinho também, voltar um pouquinho também, tirando o Big Four dos Estados Unidos, vamos falar um pouquinho de outras bandas como o Nuclear Assault. O Nuclear Assault foi a banda que o Dan Lilker fez. Aliás, o Dan Lilker é um cara muito bom. Ele fez o Anthrax, né? Ele fez o SRD, que o SRD foi um projeto do Billy Milano, que era do MRD, né? Junto com o Scott Ian, o Dan Lilker e o Charlie Benante. Ou seja, era um Anthrax com o Billy Milano, né? Ele fez também o Brutal Truth, que é uma banda de grindcore, né? Uma banda de grindcore. Então tem essa banda, o Nuclear Assault, que é uma banda excelente. Eu fui, inclusive, no show do Sepultura em 1990. O Sepultura estava no auge. Eu, juntamente com o Nuclear Assault. Foi num sábado. Foi um show excelente, cara. Inclusive, o pessoalzinho queria da Mosh e o vocalista do Nuclear Assault brigando com seguranças para deixar o pessoal da Mosh. Que louco, é muito cara. Legal. E as letras do Nuclear Assault também são letras extremamente politizadas. E esse show foi em que ano? 1989. Inclusive, o Max foi pro palco, quando ele voltou a ser um tênis, cara.
Que doido. O show foi assim, um negócio assim, chocante, cara. Nuclear Assault estava no pique, eles tinham lançado o Game Over, que é um disco maravilhoso, e depois lançaram, acho que em 1992, se não me engano, o When the Wind Care também, que é um disco que tem um Critical Mass, que pra mim é um hino do thrash metal e tal. Então, e tem uma outra banda também que é maravilhosa, que é o Testament, cara. O Testament, assim, verdade. Que é uma banda excelente, Chuck Billy, Eric Peterson, Alex Konix e tal, que teve também o Steve DiGiorgio, que tocou no Death, que era um cara que tocava o baixo com baixo fretless, ou seja, baixo sem trastes. Que é uma banda maravilhosa também, né? Que eles têm um disco chamado The Gathering, que é, assim, excepcional. Né? Então tem muita coisa. Tem o Sacred Reich, que fez um disco muito legal, Surf Nicarágua. Então o thrash hoje, muita gente torce o nariz pro thrash, mas são o pessoal mais radical. O thrash hoje é o estilo do new metal que mais se sobressai. Mas aqui no Brasil a gente teve também uma força poderosa dentro do thrash metal. A gente teve uma banda, simplesmente, que é uma banda que colocou, dizem, né? Eu também acho que colocou o Slayer o Slayer ficou com medo, que foi o quê? O Sepultura. Sepultura começou em Minas Gerais, com uma banda de death metal, eles não eram trash, eles soltaram o Bestial Devastation, que foi um split, de um lado era o Sepultura, e do outro lado era o Overdose, era o Bestial Devastation. Depois fizeram o Mob Division, inclusive quem fez as capas disso aí foi o quê? Foi o Igor Cavaleiro, que era o baterista, que ele fez as capas, né? E depois eles lançaram o Esquizofrenia. Quando eles lançam o Esquizofrenia, eles já partem pro trash. Por quê? Quem está no Esquizofrenia é o Andreas Kisser, que é um excelente guitarrista, um cara gente boa pra caramba. E depois eles, com o Esquizofrenia, eles já partem para uma carreira internacional com o Beneath the Remains. Beneath the Remains é um disco maravilhoso do Sepultura, só que tem um problema. Quem produziu foi o Harris Jones, que era um cara que estava acostumado a produzir thrash metal. Só que é o seguinte, você não ouve o som do baixo. Você não... Com a exceção do Stronger Than Hate, que você tem um solo de baixo no final, você não ouve o som do baixo. Essa foi o quê? A falha desse disco. Mas é um disco maravilhoso. Você disse, no caso, a cena thrash metal do Sepultura é mais internacional do que nacional, mais né? Internacional do que nacional. Né? Porque o Sepultura realmente é uma banda que pensou a carreira. Né? O Sepultura, o Max, ele colocou um terno, gravata, conseguiu uma passagem, foi colocou um rabo de cavalo, foi como fosse um executivo e distribuiu as cópias do Sepultura lá fora. Né? E o Sepultura sempre foi muito profissional. Eles sempre foram bastante profissionais. Gravaram também pela Roadrunner, né? Aqui no Brasil era Eldorado, mas representa a Roadrunner no Brasil. Gravaram All Rise, né? Que é um disco excepcional. Inclusive, eles já falaram que teve um clipe assim, excelente, que foi o Inner Self, do Beneath the Remains. E eles falaram, nosso próximo álbum vai ser com as faixas parecidas com o Inner Self. E foi o All Rise, que é um disco fantástico. Depois tiveram o Chaos AD, teve também o Roots, né? Tudo isso aí foi a fase do Max Cavalera, que era um som mais... o Roots já dizia mais ou menos como Sepultura iria se portar no futuro. Por quê? Eles já começaram a trabalhar com várias influências afro-brasileiras. Por exemplo, Carlinhos Brown, alguns índios, né? O Roots é um disco maravilhoso, né? E fora o Sepultura aqui no Brasil, quem você acha que não pode ficar de fora? Cara, eu vou falar de uma banda que vai ser, inclusive, a gente já falou no outro programa que a Fernanda Lessa tá fazendo parte da bancada, né? Hoje a Fernanda, infelizmente, teve um probleminha que não deu para vir, mas uma banda, né, que realmente representou o thrash no Brasil foi a banda Vulcana, né? A Vulcana é formada pela Marielle Loyola, que ela já gravou algumas bandas que não eram de thrash, mas eram bandas de pós-punk de Brasília. A Mila Menezes, aliás, quero mandar um beijo tanto para a Marielle como para a Mila, que eu adoro essas meninas, né? A Mila Menezes no baixo, que foi do Detrito Federal, com uma banda de punk.
Carla Carneiro e a Pat Skur. Fizeram uma banda de thrash metal. E depois vieram para São Paulo, a Pat saiu e entrou o Serginho, o cara do Voodoo. Gravaram o primeiro disco chamado First, né, que é um disco bem legal. Só que teve um problema na produção. Né? Teve um problema na produção e teve falhas. Para quem ouve rock, metal há muito tempo, ele vai chegar e vai ver que há falhas nesse disco. Mas o mais interessante é que o cara que fez a... Eu não lembro o nome do cara que fez a crítica na Rock Brigade. Ele interpretou... Ele finalizou assim: a produção do disco está mais parecida para um filme dos Trapalhões. Né? E depois ele foi entrevistar a Vulcana. Quando ele foi entrevistar a Vulcana, a Mila colocou o dedo na cara dele. Por que você detonou a gente? Né? Daí ele explicou por que ele detonou as meninas, tal. Ele explicou que era uma coisa construtiva e tudo acabou bem. Aí a Vulcana lançou o segundo disco. O segundo disco já tinha a Cláudia França no vocal. A Cláudia não tinha a presença de palco da Marielle, né? A Marielle tinha uma presença de palco fantástica. A primeira formação era a Carla Carneiro na guitarra, Marielle Loyola no vocal, a Mila Menezes no baixo e o Serginho Fasci, que não era membro, depois se tornou, na bateria. Inclusive teve participação do como é que aquele cara que participava da rede da Bandeirantes? Não era o DJ1, era o... Putz, esqueci. É um cara que fazia scratch. Era um cara do hip hop que participou. Né? E depois, no segundo disco, foi o Mind Trips. O Mind Trips, que foi a Cláudia França no lugar da Marielle, que foi um disco excelente. Aí a Vulcana acabou. Vulcana fez um monte de shows. Sempre era Vulcana e Voodoo. Vulcana e Viper. Fizeram bastante shows. Que principalmente na década de 90, o thrash metal dominava. Né? E é uma banda que vale a pena. Hoje a Vulcana está de volta. Só que a única componente da Vulcana é a Marielle. Né? Só que Marielle pegou um time maravilhoso. Pegou, por exemplo, a Isa Nilsson, que é uma guitarrista fantástica. Né? Pegou a Priscila Thieme. Pegou uma das formações da Vulcana atual com a Fernanda da Terra. Então, a Vulcana hoje voltou. Né? Pra gente encerrar, você acha que tem mais alguém que cabe aí? Nervosa? Nervosa, cara. Se a gente for falar de thrash metal no Brasil, tem muita banda. É assunto para ficar te falando 3 horas. Mas a Nervosa, né, é uma banda hoje que representa o que há de melhor no metal nacional. É a que tá fazendo mais sucesso. Que tá fazendo mais sucesso. A gente já teve o Crisium, que, vamos dizer que bandas que fizeram sucesso lá fora: Viper, Sepultura, Rato de Porão, Crisium, Angra. E a gente não tinha nenhuma banda feminina. A banda feminina quem foi? A Nervosa. Inclusive a Fernanda Terra foi da Nervosa. Hoje você tem a Nervosa, né? A formação é a Diva Satânica, tá? No vocal, a Mia Wallace no baixo, a Eleni Nota na bateria e a Pri Camaral na guitarra, que foi a única remanescente da formação atual da Nervosa. Por outro lado, você vai ter a Cripta, né? Que é a Fernanda Lira, baixo e vocais, Sônia Nubes, guitarra, a Tainá Bergamacha, que era baixo, e tem uma outra que eu não lembro, estou lembrando o nome agora. Mas você tem 2 bandas, a Cripta foi pro death metal e a Nervosa continua com thrash metal, né? E tocaram no Rock in Rio, assim, um show maravilhoso, tiveram CDs fantásticos como a Agony. Então hoje a Nervosa é uma banda que realmente é a protagonista do metal nacional. Queria citar uma banda também que é de Porto Alegre, não, do Rio Grande do Sul, que chama-se Losna, que é uma banda que são 2 irmãs que fazem um som bem legal também do thrash metal. Antes tem muita coisa, cara. Se você for pegar Minas, principalmente, tem um monte de banda de thrash metal. São Paulo tem um monte de boa. Não podemos deixar de falar do Dorsal Atlântica. Dorsal Atlântica, pra mim, é uma banda injustiçada, né? Que os caras são, assim,
excelentes, eles são muito bons. O Carlos Lopes é um dos maiores guitarristas que eu já vi. E é um cara extremamente inteligente. Para você ter uma ideia do Dorsal, eu até sugiro que a gente faça um programa sobre o Dorsal, né? Que é uma banda... Eles lançaram um disco agora chamado Canudos. Eles falam sobre Canudos. Tem um apelo histórico muito grande. Tem um apelo histórico muito forte. Eu dou aula e já peguei a letra deles do Stalingrado para explicar a Segunda Guerra Mundial. Que top, né? Cara. E muita gente falava que eles eram muito técnicos, por isso que eles iam ser chamados de Technotrash e tal. Vi 2 shows do Dorsal, 2 shows maravilhosos. É uma banda subestimada hoje. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o On The Rock. Hoje o papo foi sobre thrash metal com a lenda viva Marcelo Teixeira. Gostaria de pedir a todos que sigam as nossas redes sociais, ative o sininho, curte aí o nosso vídeo, compartilha, segue a Rádio JSV On The Rock nas redes sociais. Muito obrigado, galera. Só colocar uma coisinha para vocês. O próximo programa a gente vai falar de punk rock, punk hardcore. Show. Né? E depois a gente vai chegar também e falar sobre homens banda. O que é homem banda? Dave Coverdale, Whitesnake, Dave Mustaine, Megadeth, e daí eu vou cutucar os caras. Tony Iommi, Black Sabbath. Obrigado, galera. Falou, pessoal. Fui.